Irmãos, nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus e hoje nos versículos 20 a 24, Jesus ele tem um grande ensinamento para nós, um ensinamento fundamental para nós nos dias de hoje. Ele começa esse evangelho chamando a atenção daquelas cidades em que ele havia realizado muitos milagres. Mas essas cidades ainda não tinham fé, não criam nele. Ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, que eram cidades consideradas pagãs, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Ou seja, há muito tempo essas cidades pagãs teriam se arrependido e buscado a conversão dos seus corações. E aqui Jesus está chamando a atenção nossa hoje, de nós cristãos, principalmente nós católicos, porque nós temos acesso a todas as verdades que foram reveladas plenamente por Deus em Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus é o próprio Deus. Nós temos conhecimento dos evangelhos, da Sagrada Escritura, nós sabemos dos sinais realizados por Jesus, ele que curou muitos enfermos, expulsou demônios. Nós temos acesso a todas essas verdades presentes no Evangelho. Nós temos acesso à profissão de fé de Pedro. Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mesmo diante de todas essas verdades, muitas vezes nos falta fé. Porque não adianta proclamar com a boca que nós cremos em Deus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso não é suficiente se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos a conversão dos nossos corações. Isso significa, irmãos, falta de fé. Mesmo que proclamemos com a nossa boca, a gente tem ações incompatíveis com a nossa fé. E aqui eu poderia dar exemplos. Por exemplo, Deus disse, Jesus disse, o que Deus uniu, o homem jamais separe. E nós vemos diversas separações, diversos divórcios. As pessoas que não lutam mais pelos seus casamentos. Deus disse, não pecar contra a castidade, um mandamento de Deus. E o que a gente faz? A gente acessa a pornografia. A gente tem relações pré-matrimoniais. A gente faz disso, dessa busca por pornografia, por relações, um modo de vida. A gente senta sobre este pecado. A gente também desrespeita os mandamentos da igreja, que foi instituída pelo próprio Jesus, que a gente professa que é Deus. A gente come carne de animal de sangue quente nas sextas-feiras. E a gente nem comuta a penitência, caso a gente precise fazer uso, nos alimentarmos desta carne. A gente não guarda domingos e festas. A gente não vai nem no domingo na missa, porque muitas outras coisas, muitas outras oportunidades parecem ser muito mais satisfatórias no momento e a gente deixa Deus em segundo plano. São muitos os exemplos que eu poderia dar, irmãos, de desobediência nossa, de nós mesmos tendo acesso a todas as verdades, nós não testemunhamos a nossa fé com a nossa vida. Nós nos negamos a ser contrariados. Diante da contrariedade das nossas vontades, a gente não deixa de lado as nossas vaidades, a gente não deixa de lado os nossos caprichos, a gente não ama, não abraça as vontades de Jesus, a gente não obedece os seus ensinamentos, não obedece os ensinamentos da sua santa
igreja que foi instituída por Ele, a igreja que é mãe e mestra, que nos guia, nos dá um caminho para Jesus. A gente não aceita ser contrariado, a gente não converte o nosso coração. E é essa falta de fé que Jesus chama a atenção. Por quê? Porque não basta proclamar que Jesus é Deus se nós não agimos de acordo com a nossa fé, com o que nós proclamamos. E a pena disso é terrível. A pena para esta falta de fé é ser lançado no inferno após um tribunal com um justo juiz, um tribunal implacável. Nós seremos condenados à morte eterna, irmãos. Isso é muito grave. E Jesus está chamando a nossa atenção que diante de todas essas verdades que foram expostas, que foram relatadas plenamente em Jesus, que foram reveladas em Jesus, essa é a melhor palavra, nós precisamos abraçar essas verdades e fazer delas um modo de vida. Nós precisamos tomar as verdades de Jesus e deixarmos que ela converta o nosso coração. Irmãos, se diante de todas as verdades reveladas por Deus plenamente em Jesus, nós não mudamos de vida, nós não morremos para o homem velho e nascemos um homem novo em Cristo, se nós não tentamos assemelhar o nosso coração ao coração de Cristo, se nós não buscamos a conversão, não buscamos um caminho de santidade, nós seremos condenados, nós seremos afastados por nossa culpa mesmo da graça de Deus, da amizade de Deus. Portanto, irmãos, diante das verdades reveladas em Cristo, diante da doutrina da igreja, dos ensinamentos de Cristo, sejamos obedientes e abracemos essas verdades para as nossas vidas, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos nos dispersar deste caminho. Amém.